Ah, Podia comentar a citaciologia? Essa citaciologia eu trouxe só para dar problema. Por quê? Porque mostra o quanto há de controvérsia nesse assunto, sabe? Então tem gente que defende, tem gente que ataca, quem defende errado. Você está vendo? Então, você veja, essa é uma área, a etimologia é uma área muito complexa, não há consenso, há linguísticas que não concordam com o estudo do étimo, acho que é uma perda de tempo, porque o que vale agora é o hoje, para frente, o neologismo. Há outras que discordam completamente, falam, não, a etimologia tem o seu valor. Aqui o próprio Jorge Luiz Borges, ele é controvertível nessa frase, né? Porque ele fala assim, que as palavras hoje, os defensores podem replicar que ela ensina sempre o que elas agora já não significam. Mas nem sempre, tem coisas que elas significam ainda. Então você vê, isso é para ilustrar um pouco esse meio, é um meio muito difícil. Outra coisa, vale a pena lembrar, a ciência, a etimologia, como metodologia científica, ela só surgiu em meados do século XIX. O que existia antes eram tentativas, eram aproximações, mas não existia um método. Não havia método de pesquisa do étimo. Cada um propunha um método. Entende? Então é interessante viver, por isso que tem tanta batatada nessa área antiga. E depois que o método apareceu, foram desconstruídas muitas ideias errôneas que se tinha a respeito da etimologia. Então, claro, e aí tanto é que se falava, é uma ciência ou não é uma ciência? Também isso não é um consenso. Uma das coisas muito difíceis que tem na etimologia, e é uma coisa mais natural que a gente tem que admitir, é o processo histórico ou historiográfico. É muito difícil. Quer dizer, é o problema do proto e do retro. Exato. Isso aí é terrível, que é o problema do passado. Tudo que diz respeito a processo de passado, que mexe com o processo da historiografia, é complexo. Agora, você veja, na hora que vai mexer com o processo, veja bem, do passado, da história, junto da linguística, que é o processo coloquial, sai de baixo. Porque o colóquio tem um universo muito mais amplo do que o escrito. Então nós temos que levar isso em consideração. O povo geralmente esquece isso na etimologia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Por exemplo, o coloquialismo, o modo de falar, ele é muito mais rico, muito mais amplo, é um universo muito maior do que o processo escrito, aonde a pessoa está circunscrita. Todo escrito é circunscrito. Vamos entender bem isso. Agora, a fala não. Você fala, tem a expressão. Por exemplo, a pena não mostra a expressão da palavra. Agora não. Eu falo em banana, posso dar uma banana. Presta atenção. Então, isso é de uma riqueza e de uma amplitude e profundidade dentro do processo que complica tudo. E a etimologia, ela, vamos dizer, ela enfoca, ela aborda, ela faz, vamos dizer, a exegética justamente com essas duas coisas, a historiografia e o processo de coloquialismo. É inevitável, não tem jeito. Observa que a maioria das palavras que você vai estudar na etimologia diz respeito a um processo de colóquio e não de problema apenas de ter escrito. Entendeu? Não é a grafia. Não. Agora tem uma outra coisa que às vezes as pessoas não pensam, é que você estudar a palavra, você está estudando a consciência. Tá. É total. Mas isso aí é as minhas mensagens mediúnicas. Quando eu era rapazinho, eles falaram. Lembre-se, a primeira mensagem que eu recebi foi um soneto alexandrino, e estava perfeito. Entendeu? Para chamar a atenção. Foi aí que eu comecei a estudar os processos. Que eu não ligava para a poética, para um processo da composição poética, de um verso, de um versículo, uma coisa. Ali me chamou a atenção. Agora, com isso, eu incentivei muito o estudo da etimologia por causa disso. Não dá para fugir da etimologia. Isso é que eu falo para vocês. Se vocês querem ampliar o seu processo de abordagem da realidade do universo, a etimologia é inevitável.